Bom, eu queria trazer para a mesa aqui uma conversa no seguinte sentido. As igrejas, no passado, nós, né, de uma geração, quando eu falo nós, pessoal com mais de 40, 50 anos, que viveu numa igreja tradicional, onde a gente tinha dúvidas até sobre a nossa própria sexualidade, e a gente não podia nem sequer tirar qualquer dúvida nas igrejas, a gente não tinha esse espaço para questionar, para esclarecer, para nos dar uma luz sobre o tema. Então, eu entendo que naquela época, voltando aí nos anos 80, 90, a gente tinha muita gente nas igrejas, mas todo mundo dentro do armário, bem quietinho, bem sossegadinho, sossegadinho entre aspas, mas que era a única forma. Com o passar do tempo, a gente começou a perceber que a igreja começou a dizer assim, olha, continua no armário, eu sei que você é um LGBT, mas continua aí no armário, fica aí quieto que está tudo bem, desde que você não dê exposição nenhuma. E eu queria que vocês dissessem um pouquinho a experiência de vocês nessa caminhada cristã dentro dessas igrejas. E como é que vocês enxergam hoje? Esse quadro mudou? Não mudou? São apenas algumas exceções, como a Bethesda? Como é que vocês enxergam isso hoje? Então, para começar, contando um pouquinho de vocês nessa caminhada e até chegar no que vocês veem hoje. E acrescentando mais uma pergunta aqui nessa daqui, que é uma pergunta tripla, mas é a seguinte, vocês chegaram a pensar lá atrás que o que a gente, como LGBT, éramos pessoas doentes, pecadoras, fracas, e buscaram algum tipo de ajuda, tiveram algum tipo de ajuda, seja dentro ou fora da igreja? Então, está lançado aí para vocês falarem, fiquem à vontade, e eu vou interromper quando eu achar que preciso esclarecer alguma coisa. Colocaram para mim, né? Bom dia, gente. Bom, eu inicio a minha caminhada cristã em uma igreja católica. Os meus pais eram católicos, eu ainda criança. A gente frequentava ali, eu não entendia muito bem. Aos 10 anos, eu conheço uma igreja próximo à nossa casa. E aí eu começo a frequentar essa igreja sozinha, com uma vizinha. E aí vou indo a esta igreja, sempre gostei muito de música, então desde pequena sempre estive envolta ali nessa área da música, aprendo a tocar o meu primeiro instrumento com 7 anos de idade, sozinha. Então vou para a igreja, começo a me apaixonar ali por aquele lugar e vou crescendo dentro de um espaço religioso, uma Assembleia de Deus, Ministério Belém. Então, vou crescendo, mas, à medida que vou crescendo, também vou percebendo algumas coisas. Vou percebendo uma diferença entre mim e as menininhas. Que gostavam do menininho X, que gostavam do menininho Y, e por que eu não gostava? O que tinha de errado? Então, eu vou crescendo dentro de uma igreja Assembleia de Deus, e vou participando de diversos lugares. Então, tinha a escola dominical, a Érica estava lá. Tinha louvor, a Érica estava lá. Tinha reunião de obreiros, a Érica podia participar, a Érica estava lá ouvindo. Então, eu sempre fui a pessoa que sentei primeiro para ouvir antes de falar alguma coisa. E aí, vou crescendo na Assembleia de Deus, vou me envolvendo ali. Na adolescência, começo com os primeiros conflitos internos sobre a questão da sexualidade. Vou crescendo, vou participando de alguns outros ministérios. Aos 14 anos, a gente muda de igreja, vai para outra Assembleia de Deus, começa a tocar na orquestra, começa a fazer parte dos jovens, começo a fazer parte dos adolescentes, começo a ajudar nas ações sociais e nas missões ali da igreja. Mas aí vou me olhando e, novamente, o que tem de errado comigo? Era a pergunta que eu sempre fazia, por que eu não sou como as outras meninas? E aí, no auge dos meus conflitos, aí aos 14, 15 anos, chamo um presbítero da igreja para conversar com ele e me abro e falo, olha, eu sou diferente, eu gosto de meninas, e o que eu faço com isso? A resposta foi, vamos orar. E aí começo a orar, e vai para monte, vai para vigília, e volta em jejum, e faz aquilo outro. E fiz tudo que me mandaram, tudo mesmo. Então, aos 17, 18 anos, também tenho um primo que também está desenvolvendo a questão da sexualidade, mais velho, 5 anos mais velho do que eu.
que inclusive é quem abre as portas na família para a primeira pessoa gay, né? Então, ele abre. E aí, muitos anos depois, né, depois de passar por alguns processos de cura e libertação, né, participo de vários seminários, vários lugares que prometiam essa, né, libertação da questão da homossexualidade. E aí, vou em vários, todos que vocês imaginarem. Eu fui passando mais ou menos uns 6 ou 7 aí. E aí, quanto mais eu ia, mais conflito eu tinha. Era o contrário, né? Fazia o reverso daquilo que se propunha a fazer. E aí eu começo a ir e tudo mais. Chega aos 18, 19 anos ali, começa a minha primeira faculdade, faço ali a formação em RH, dentro dele conheço uma professora e recebo uma bolsa de psicologia. E aí eu falo, agora sim eu vou descobrir o que é essa tal da homossexualidade, como eu tiro isso de mim de vez. Porque aqui é onde vai estar as respostas. Realmente, encontrei muitas respostas. E aí eu brinco que, realmente, essas vivências que eu passei por esses lugares de cura e libertação e a faculdade de psicologia realmente me libertaram. Mas me libertaram do preconceito, me libertaram da culpa, foram me libertando daquilo que eu achava que estava errado comigo. Então, eu termino ali a faculdade de psicologia, começo a minha análise, desde então, né? Faço também análise há muito tempo, e começo a trazer esses conflitos para dentro da análise. Então, eu vou, dentro da minha análise, fazendo muito questionamentos de como o Deus que me ama também é o Deus que me odeia, que odeia, né? E aquela famosa frase, né? Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. Ou seja, né? Deus te ama, mas Ele odeia o seu desejo. E aí eu começo, né, com alguns questionamentos trazidos até pela própria psicanálise, de como assim Deus odeia o meu desejo e como que eu tenho a Deus, mas não posso ser quem eu sou, como se fossem escolhas distintas. E aí eu vou crescendo, vou na análise e vou me questionando. Ao decorrer do tempo, eu me envolvo com uma pessoa ainda na igreja, mas antes disso a culpa não deixa, né? Então eu entrego os cargos que eu possuía na igreja, passo por um processo de adoecimento, depois da Covid-19, pego uma tromboembolia pulmonar, né? Vou parar na UTI, e aí o que eu ouço é: isso foi Deus te levando para a UTI para você rever o que você está fazendo. E aí a culpa me consumia de uma forma que a angústia não tinha análise que dava conta da minha angústia. Então, ainda nesse processo, recebo uma profecia de que, se eu quisesse continuar e dar voz àquilo que estava dentro de mim, o Senhor me levaria. E aí, na análise, eu começo a trazer isso em questionamentos, e aí eu olho e digo, então, tá bom. Se o Deus que eu servi durante 26 anos da minha vida olha para mim, né, e me vê como alguém que ou escolho a Ele, ou escolho ser quem eu sou, e isso ainda, se eu escolher quem eu sou, para não abrir mão da igreja e de tudo que eu quero estar, o preço é a morte, e aí eu digo isso para minha analista, eu digo, morta eu já estou, então. Porque a partir do momento que eu não sou quem eu sou, então? Porque se é o Deus que eu sirvo, Ele não me aceita como eu sou, e o resultado disso é a morte, então, morta eu já estou. E aí, a partir daí, eu vou para um outro lugar na minha análise, porque eu começo a não querer saber de igreja. Passo 2 anos afastada da igreja, e aí tento me enquadrar e me moldar a certos lugares que não ocorrem muito bem, mas pego uma aversão à igreja. E nisso começo a me aprofundar os estudos mais na psicanálise e tudo mais, mas sem querer saber de igreja. E aí o meu analista, na época, ele fala, olha, tem uma igreja, né, porque eu sempre relatava o desejo. Olha, eu não gosto mais dessa ideia de igreja, essa, né, ideia que vem me apresentando, mas eu sinto muita falta do espaço da igreja, de orar. Eu sentia tanta culpa que eu não conseguia orar. Eu não conseguia me sentir digna em falar com Deus. Eu não me sentia digna de pedir alguma coisa a Deus. Então, eu começo a enfrentar a vida, eu e eu, né? Nesse meio tempo também tem uma questão com a minha família não aceitava, era muito difícil tudo isso para mim. Sou convidada a me sentar mais ao fundo da igreja, né, antes de sair da igreja, devolvo o saxofone, devolvo a liderança das ações sociais,
devolvo a pré-liderança da mocidade, e aí vai indo, né? E aí eu me afasto da igreja, passo 2 anos longe, e aí o meu analista, né, nas sessões, eu perguntando, falando sobre o meu desejo de retorno, mas com essa versão, e ele diz, olha, tem um pastor que eu conheço, né, há muito tempo que eu sigo ele, eu gosto muito, o nome dele é Ricardo Gondim. Já ouviu falar? Eu disse, não conheço. E aí, né, ele falava, olha, ele tem uma teologia um pouco diferente. E eu falava, diferente? Ele é pastor. Né? Diferente do quê? E aí, um outro amigo também fala assim, a gente vai para o Rio semana que vem, você não quer ir lá na minha igreja, não? Estava tendo uma conferência, eu falei, não sei não. E ele fala, vamos lá. E eu falei, vamos. A gente foi, e aí eu sentei na igreja, não dava um amém, com medo de que qualquer amém meu fosse me lançar diretamente no inferno. Então, o medo, né, de abrir a boca e cantar um hino, porque era muito estranho. Né? Um pastor que era casado com outro pastor, que uma mulher... E eu falava assim, gente, o que está acontecendo? Né? Mas como assim? Como que isso aqui está acontecendo? E aí, né, volto para análise e fico lá meses me questionando, até que um dia meu amigo fala assim, vamos lá na Bethesda? Falei, tá, vamos. Viemos um domingo de manhã, e ainda era ali no Marajoara. Quando eu entro na Bethesda, a Sara está cantando, há lugar na casa, há lugar na mesa. E aí o meu coração, ele parecia que estava engessado, congelado, nada entrava, as pessoas falavam comigo e eu dizia, tá bom. Né? Só que quando eu entro na Bethesda e eu coloco os meus pés no Marajoara e eu ouço esse hino, a impressão que eu tive era que meu coração descongelava. E eu sentia o meu coração bater como nunca antes. E aí eu pensei, um dia eu recebi um diagnóstico de morte, de que eu nunca mais poderia entrar numa igreja, louvar, cantar, falar. Quando eu entro na Bethesda e eu ouço, há lugar na casa, há lugar na mesa, o meu coração começa a descongelar e batia tão forte que parecia que ia sair da roupa. E eu olho para aquilo e falo, que isso? Como assim? O que está acontecendo aqui? E aí a primeira palavra que eu ouço do Ricardo é, eu vou pregar e eu quero que vocês julguem aquilo que eu vou estar falando. Para uma pessoa que sempre ouviu, que não poderia questionar que era aquilo a única verdade, aquilo era o único caminho, você ouvir isso de um pastor, isso mexe com você. E depois daquele culto, eu nunca mais parei de vir. Eu nunca mais consegui estar longe da Bethesda. A Bethesda foi realmente uma casa de misericórdia e continua sendo para mim até hoje. Então, obrigado, Érica. Obrigado. Eu queria que o Anderson, também de uma forma resumida, também pudesse falar um pouquinho da sua trajetória, por favor. Bom dia. Muito feliz de estar aqui nesse lugar de misericórdia, falando um pouquinho da minha experiência, mas, sobretudo, da gente trocar esperanças, como o pastor Ricardo sempre nos ensina, que as histórias fazem com que a gente permute esperanças uns com os outros. Né? Então, a gente acha que a nossa história ali é triste, foi muito pesarosa, e a gente vê que outras histórias foram igualmente pesarosas, tão como as nossas. Né? Eu, assim como o reverendo Arthur, eu também comecei minha caminhada, eu não vou falar todos os detalhes, mas eu comecei minha caminhada na Igreja Católica. Eu fui um católico praticante, eu era membro da Renovação Carismática Católica, estava até conversando com o irmão ali que estava falando sobre isso também, que ele também foi religioso. E eu nunca consegui me apropriar de falar, por exemplo, eu não tive várias vivências que as pessoas normalmente LGBTs têm. Então, eu nunca me apropriei, por exemplo, de falar assim, eu sou gay. Eu comecei a falar isso há pouquíssimo tempo, inclusive, porque essa palavra me parecia, inclusive, depreciativa, pejorativa. Eu falava, não me sinto à vontade de falar isso. Então, eu me lembro que aos 14 anos, foi a memória mais recente que eu tenho de perceber que eu me sentia atraído por outros homens. Inclusive, eu sempre usei essa expressão, que parece que é uma expressão um pouco melhor, assim, né? Menos chocante. Não, eu não sou gay, eu me sinto atraído por pessoas do mesmo sexo, porque aí parece que eu estou minorando o efeito disso.
Porque, como cristão, eu não queria ter esse peso, sabe? De falar, não, porque parece que eu estou assumindo algo que eu não quero ser, porque eu estou me apropriando disso. Não, mas eu não sou gay. Isso é uma condição que eu estou vivendo e que eu acredito que em algum momento vai passar. A minha mãe me educou no catolicismo, mas aí, até então, a gente ia na igreja, fiz catequese, todos os ritos que normalmente os católicos fazem, mas eu comecei a participar mais ativamente por volta de uns 15 anos. Aos 14 anos foi quando eu percebi que eu sentia essa atração por outros homens, mas até então eu não conseguia entender isso, né? Mas, sei lá, eu achei, não tive nenhuma compreensão de como lidar com aquela situação. E aí comecei a participar da igreja de maneira mais ativa, logo na sequência. E daí, a renovação carismática, que embora tenha uma liturgia mais leve, no sentido assim, tem um louvor mais animado, tem ali a pentecostalidade que é mais manifestada, mas a renovação carismática é um berço extremamente conservador e fundamentalista, porque foi lá que eu comecei a ouvir vários discursos de que, olha, homossexualismo, que é assim que eles falavam, inclusive, não homossexualidade, que é o termo correto, é pecado. Então, tinham várias orações de renúncia, de libertação, em vários momentos que a gente estava ali orando e participando, tinham vários, não, vamos renunciar aqui à homossexualidade, vamos renunciar a isso. E eu não conseguia me apropriar daquilo, mas eu sabia que algo, quando eles falavam isso, aquilo me inquietava. E me parecia que havia alguma inconformidade em mim. E eu comecei, ao longo dos anos, a falar, Senhor, tira isso de mim, eu preciso me libertar disso, preciso servir ao Senhor integralmente, porque, inclusive, durante esse período eu quis ser padre, fiz a experiência vocacional, e aí eu falei, não, eu preciso tirar isso de mim, porque isso não é agradável. Então, até então, nunca tive nenhuma experiência com outro homem, porque eu não sequer me permitia olhar para outras pessoas, porque eu falava, não, se eu olhar, Deus vai mandar um raio, eu já imaginava isso daí. Ou vai vir um raio, vai vir um câncer, um acidente de carro, porque era a maneira como eu concebia Deus. Então, eu falei, se eu me permitir isso, e assim, aí fui tendo as amizades, os amigos, meus 3 melhores amigos são gays, nenhum deles mora mais no Brasil, mas na época eles moravam, e eles falavam assim, Anderson, eu sei que você é gay, fala logo. Aí eu, não vou falar, não tenho o que falar. Eles falavam, está escondendo atrás da igreja, né? Eu falei, não, mas não tem nada, eu gostava de estar na igreja, não é porque, as pessoas até nos perguntam isso hoje em dia, né? Falam assim, mas por que vocês insistem em estar num lugar que não querem, um lugar que não quer vocês, que vocês não são bem-vindos? Mas não é sobre estar numa igreja fisicamente, é sobre aquilo que dá sentido à minha própria existência. É o caminho com Cristo, é o discipulado com Ele, não é só estar no lugar, não é só levantar a mão e dar glória a Deus, não é só ler a palavra, não, é dar sentido para a minha história, isso completa quem eu sou, é parte de mim, não é só estar aqui sentado. Então, a compreensão as pessoas não têm, e até hoje elas nos cobram nesse sentido, mas o fato é que não era só, eu me sentia inadequado no ambiente religioso, mas eu não estava me escondendo no primeiro momento, claro que era uma certa comodidade também, porque as pessoas me cobravam, né, as tias principalmente, né, e as namoradinhas, era sempre uma enrolação, eu estou estudando, estou na faculdade agora, estou no TCC, estou não sei o quê, e assim fui levando no banho-maria. Mas o fato é que dentro de mim havia um grande conflito em relação à sexualidade, porque eu falava, desejava e orava pedindo que Deus tirasse isso de mim. E daí eu fui levando isso, porque a gente vai empurrando com a barriga ao longo dos anos, participando muito da igreja, e ali na renovação carismática, e também sempre com os meus amigos evangélicos, eu sempre no meio das igrejas deles, lá visitando e participando também, então tem esse sincretismo religioso também. E daí, em um dado momento, eu fiz a experiência chama uma caminhada vocacional, antes de você entrar no seminário, para você conhecer melhor, se você se sente adequado, conhecer os padres, os bispos e tudo mais. E aí, quando terminou essa experiência, eu falava assim, putz, mas eu não sei se eu quero ser católico. Eu gostava tanto da igreja evangélica, que eu gostava muito da pentecostalidade da igreja evangélica. Os irmãos até já sabem que eu sou pentecostal, né? Mas o problema é que eu falava assim, putz, mas se eu for para lá, eles sabendo que eu sou gay, ou eu com esse conflito, parece que eu estou me enganando a Deus. Eu falava, não, isso também não está certo. Então, eram vários conflitos, sabe? Mas aí, um dado momento, quando eu terminei a experiência vocacional, eu falei assim, não, que eu percebi, eu não estou aqui expondo, estou falando de um fato, mas que havia muitas pessoas homossexuais nos seminários, e entre os próprios padres também, porque era assim, não gosto de avaliar a pessoa pelo trejeito, mas assim, é o fato, era o que eu estava vendo. E daí eu falei, não, eu não posso ser incoerente. Não posso ser incoerente. Isso é uma incoerência comigo mesmo. Se alguém me perguntar assim, se eu for padre, alguém me perguntar, padre, você
eu sou gay, o que você me aconselha? Eu não saberia o que responder, porque a igreja mandaria eu dizer uma coisa, e o meu coração diria outra. E daí eu falei, não, eu não posso lidar com isso. E daí também entrei num período sabático, falei assim, acho que eu preciso dar um tempo de tudo, ressignificar minha espiritualidade. E aí nesse período comecei a entrar numa profunda crise existencial, fiquei muito deprimido. E nesse período de depressão eu falava assim para Deus, Senhor, eu não aceito ser gay, eu não aceito isso. Então, já que eu não consigo vencer isso, me leva. Daí eu falei isso muitas vezes para Deus. Me leva, eu quero ir embora. Não quero mais estar nesse mundo. Eu não quero desagradar o Senhor, não quero desagradar a sua vontade, eu não quero ser motivo de rejeição das pessoas, de desonra para minha família. Então, desejei, fiz várias orações, nunca quis me ferir, nunca quis me machucar, pegar uma faca, tomar um remédio, nada disso. Mas eu fiz muitas orações pedindo que Ele me levasse. E isso tudo sozinho, eu nunca falei com ninguém. Nem com um amigo, nem com a minha mãe, nem com a minha irmã, nem com meu pai, nem com o pastor. Não, com os padres até chega a falar, mas com padres e pastores até falei, mas os conselhos eram sempre os mesmos. Vamos orar. Vamos orar. Eu falei, mas eu estou orando, já orei, já jejuei, já acendi vela até para todo mundo, já que se imaginar, estou fazendo de tudo, todas as crenças, mano, eu estou fazendo para resolver e não resolveu. Mas é o fato que eu tive esse desejo. E aí, um belo dia, aí eu tive que procurar ajuda. E aí fui procurar terapia. E aí, na terapia, a terapeuta começou a falar assim, mas é que você está num espaço que te oprime, então você tem que avaliar melhor. Aí eu falei para os amigos, falei para Deus assim, falei, não, você está errado, a terapeuta está me dando conselhos que querem propiciar que eu vivencie a homossexualidade. E eu não quero vivenciar a homossexualidade. Eu não estou falando de coisa que eu estava com 18, 19 anos não, viu, gente? Eu já estava com uns 20 e poucos anos aí, já não estava tão novinho assim, para vocês verem como é que foi esse processo. E daí eu falei, acho que vou mudar de terapeuta. Mas algo falou assim, não, continua insistindo, vai. Eu continuei com ela. E aí, ela começou a mostrar um lado de que era possível. Porque eu sempre falava para ela, e eu até já falei isso aqui na Bethesda em outras oportunidades, porque para mim era uma coisa contraditória, eram duas coisas que não se coadunavam. Eu ter a minha espiritualidade, a minha vivência no templo, minha vivência na religião, e ser quem eu sou. Para mim eram coisas que eram antagônicas, que não tinham como elas andarem juntas. E eu falava na terapia, se um dia eu falar, olha, eu quero me relacionar com alguém, eu quero me casar, eu vou ter que renunciar a tudo aquilo que eu já faço na igreja. Eu não serei digno de falar algo, de ensinar as pessoas, de compartilhar, porque Deus não vai se agradar disso. E ela foi me trazendo um ar de normalidade. E aí foi nesse período em que eu estava muito deprimido e que eu conheci a Bethesda. Mas até então, na verdade, eu conheci a Bethesda pelo programa de rádio, né? E no programa mas até então as pregações que eu ouvia do pastor Ricardo, que era quem eu ouvia com mais frequência, não mencionava nada sobre a sexualidade. Mas eu achei algo diferente na fala dele daquilo que eu não tinha visto nas outras igrejas. Falei, não, eu acho que eu quero ouvir um pouco mais. E comecei a ouvia todo dia de manhã indo trabalhar no carro, depois comecei a ouvir no YouTube. Aí um dia eu falei, acho que um dia eu vou conhecer essa igreja. Aí fui conhecer a igreja, e cá estou eu aqui já há uns 8 anos e alguma coisinha já. E aí, nesse meio tempo, eu não sabia qual era a posição da igreja em relação. Eu falei, putz, mas vai ser mais uma igreja que vai condenar também. Aí um dia eu joguei o nome do Ricardo no Google, fiz um CSI lá com o nome dele, o nome da igreja, e achei um texto dele que recomendo que vocês leiam, depois joguem no Google lá na casa de vocês, que chama Aos Homoafetivos, o Ombro de Deus. E esse texto, ele tocou assim profundamente a minha alma. Profundamente, já falei isso para ele várias vezes, e por vários motivos, mas sobretudo por ser um homem heterossexual que o escreveu. Porque ele relatava ali situações de pessoas que passaram por isso, que ele aconselhou, que ele acompanhou. Ele citava 2 personagens que eu lembro, que era um padre e um pastor, que ele acompanhou e que não souberam lidar com isso. Então aquilo me tocou muito. E então foram vários fatores que foram permitindo que eu normalizasse. Aí eu já estava frequentando a Bethesda. Aí eu falei, mas... E a Bethesda era outra igreja, não era essa igreja que nós temos hoje aqui.
Eu falo, mas vamos ver se essa igreja também é uma igreja de fato que vai me aceitar mesmo, porque eu não quero entrar aqui e depois assumir algum compromisso, alguém falar, olha, mas você é gay, então tchau. E daí eu lembro que eu fui conversar com o pastor Ville. Conversei com ele, e ele, assim, vocês têm acompanhado as pregações dele aqui aos domingos, né? Assim, bem delicado, né? Na lata. Ele dá aqueles tapinhas, assim, que a gente vai embora do domingo e fica pensando no domingo o dia inteiro. Mas esse dia ele falou assim para mim, ele perguntou assim, eu falei para ele, contei toda a história aqui, que eu estou contando para vocês de maneira mais detalhada, mas falei para ele, e daí ele me disse assim, Anderson, ele não me conhecia, a gente não tinha, hoje a gente tem muito mais intimidade, mas naquela época a gente não tinha, era um contato muito protocolar. Ele falou assim, Anderson, você escolheu ser negro? Aí eu falei assim, não escolhi. Ele, mas por que você então aceita a sua negritude, mas não aceita a sua homossexualidade? E essas palavras assim ficaram, esse dia eu fiquei tão ansioso que eu até passei mal nesse dia. Tinha um pico de pressão. As palavras incomodaram tanto. Mas eu quero estar contando isso, claro que há muitos mais detalhes, mas isso aí foi uma junção de coisas que foram causando uma inquietude em mim para eu normalizar. Porque aí ele falou, olha, a igreja é feita de gente, então você está aqui, você é muito bem-vindo. E eu falava para ele assim, eu não sinto que eu sou digno de estar no culto. Eu não sinto que eu sou digno de levantar a mão, de orar. E eu gosto de levantar a mão, gosto de falar glória a Deus. Mas eu sentia que havia uma certa sujeira, sabe? Como se Deus não recebesse isso. Mas ele falou assim para mim, você é digno. O Senhor te ama. E foram palavras tão lindas assim, que nem sei se ele lembra de tudo que ele me falou, mas eu sei que foram palavras que me tocaram profundamente também. Então, e com isso eu fui normalizando a coisa, sabe? Fui falando, não, eu sou normal, não tem nada de errado, porque eu achava que era uma aberração. Eu escrevi uma carta, eu já cheguei aqui na igreja, um trecho dela, em que eu falava, eu gosto muito de escrever, e às vezes algumas orações que eu faço, eu escrevo. E uma oração que eu escrevi, quando eu beijei o primeiro cara na minha vida, aí eu escrevi uma oração, pedindo perdão a Deus, e eu falava assim nessa oração, me perdoa porque eu sou uma aberração. São palavras muito duras, assim, muito pesadas para não sou uma aberração, eu fui criado à imagem e semelhança de Deus, sou filho amado dele, como eu posso ter coragem de falar que eu sou uma aberração por algo que eu sequer escolhi? Mas é o sistema, sabe? O sistema, eu nunca sofri num preconceito direto da igreja, assim, do tipo, você é gay, tchau. Mas sempre as entrelinhas, sempre as mensagens, sempre as pregações, sempre a oração. Quando vinha alguém na oração falar, hoje eu vou revelar tudo, eu falava, pronto, vai a igreja inteira saber agora. Pensa no medo que eu tinha da irmã do coque, mesmo assim, eu falava, pronto, todo mundo vai saber agora. E era um desespero, eu ficava até tenso, ficava gelado. Eu falava, meu Deus do céu, vou ser exposto para a igreja inteira hoje. Eu não estava nem... E naquela época eu sequer me relacionava com outras pessoas, mas era só o fato de simplesmente sentir. Só de pensar, para mim, já era um peso, sabe? Eu falava, não, mas eu não estou... Porque, inclusive, na igreja católica, a justificativa é essa, né? Você pode ser gay, mas você não pode ter a prática homossexual. Né? Daqui a pouco eu vou perguntar, segura essa. Isso aí, que você pode seguir mandando fazer a prática. E daí eu pensava assim, então tudo bem, mas só o fato de pensar, para mim, já era um peso. Então, eu quero finalizar aqui a minha fala dizendo o seguinte, que eu me sinto hoje acolhido, amado, acolhido pela comunidade, amado por Deus, amado pela minha família. Minha família teve um peso muito importante nisso, porque a minha mãe, ela não é tão religiosa, mas ela tem uma sabedoria muito grande, porque a minha mãe, quando eu contei para ela, deve ter uns 7 anos mais ou menos, eu li uma carta para ela também. Eu falei, gosto de escrever, eu estava meio sem coragem de falar, falei, vou escrever que é mais fácil. Aí eu escrevi para ela, e na carta pedia perdão, enfim, falava várias coisas, e ela falava assim, mas olha, esse Deus que Deus é esse que você diz que anda com ele, mas ele não te ama, porque foi algo que você nem escolheu? E ela falou assim, você é a razão da minha vida, eu te amo mais do que tudo, não desejo não estar nesse mundo. Então, eu sei que eu fui privilegiado de ter uma mãe que me acolhe, né? Porque não é a realidade de muitas famílias, né? De muitas outras pessoas.
Mas a minha mãe me acolheu e, assim, e essa acolhida dela teve um peso para mim, muito importante, porque eu comecei a falar, não, tá tudo bem, então foram vários elementos que, sei lá, se Deus ou o universo, quem foi, mas eu vou acreditar, vou espiritualizar isso, que foram normalizando e acrescentando, olha, Anderson, tá tudo bem. Você pode ser quem você é, e você pode caminhar com Jesus, você pode falar de Jesus, você pode exercer seu ministério. Eu me lembro, eu também fui saindo do armário, assim, fui meio tirado, que aqui na igreja eu achava que ninguém sabia de mim na igreja. Aí eu conheci o Walter, cadê o Walter? Está lá no fundo? Teve um fórum sobre diversidade, um fórum não, foi uma conferência na pandemia sobre diversidade, que até a Jerusa foi falar nessa conferência, que era virtual, e daí eu já tinha brigado com o Walter antes, e continuo brigando com ele até hoje, mas já tinha brigado com ele nas redes sociais, porque ele postou um texto dizendo assim, aceito a homossexualidade. Entretanto, aceito a homossexualidade em relação à identidade, mas não aceito em relação à prática por falta de fundamento bíblico. Aí, de vez em quando, eu também gosto de polemizar. Eu fui escrever um texto para ele e respondi. Falei, dá na mesma então. E dei lá lavei ele com sabão e com cloro. Daí, meses depois, organizou uma conferência na pandemia sobre homossexualidade, sobre essas questões de gênero. E na conferência eu vi que ele estava mudando. A Jerusa foi falar na conferência, eu assisti a palestra dela, porque estava tudo fechado e tal. E daí eu comentando lá, falei, putz, se ela saber que eu sou da igreja dela, ela vai saber que eu já sou gay, não sei se é bom, se é ruim, porque eu tinha medo da exposição, sabe? E daí quando teve o fórum, aí o Walter veio para São Paulo, depois desse fórum, veio ser pastor aqui na Bethesda em São Paulo, e quando eu conheci, dei um abraço nele, falei, seja bem-vindo e tal. Aí falei assim para ele, vai ter... Falei, mas olha, a igreja aqui não sabe de mim, não. Só os pastores que sabem, os pastores já sabiam. Falei, os pastores, a igreja não sabe. Ele, nossa, você está brigando comigo nas redes sociais e a igreja não sabe de você? Porque no fórum que teve em 2022 foi quando eu falei. E aí consegui tirar um peso, assim. E eu tinha medo de falar, e eu já liderava o PG na época, os pequenos grupos, mas eu pensava assim, se eu falar para a igreja vai rejeitar a minha liderança. E eu não quero que as pessoas fiquem me julgando por isso, porque isso é parte de quem eu sou. Eu não sou só isso. O Anderson é muitas outras coisas. Tem outras, como o Rubem Alves dizia, eu sou muitos. Eu não sou um só. Eu sou muitos. Tenho muitos gostos, muitas preferências, muitas questões que compõem quem eu sou. Mas aí nesse fórum que eu falei, a igreja me recebeu. Eu lembro que eu li um trecho dessa carta que eu mencionei. Eu não lembro, estava lotado aquele dia, mas eu lembro que quando eu terminei de ler, eu me senti tão bem, porque eram tantas pessoas emocionadas, eu recebi tantos abraços naquele dia. Então, eu percebi que o problema estava em mim. Não estava, no meu caso, né? No meu caso, eu não tive a rejeição de outras pessoas, né? Mas no meu caso foi porque eu nunca aceitei, por conta da bagagem, por conta do viés religioso, por conta do residual religioso que eu acompanhava em mim. Mas hoje eu percebo, não. Eu sou feliz por caminhar com Jesus sendo quem eu sou. Obrigado, Anderson. Obrigado. Não sobrou muito para o Arthur falar, mas Arthur, fala um pouquinho da sua história, porque depois eu quero lançar um outro tema para vocês conversarem um pouquinho. Não, a questão da história eu acho que eu já contei um pouco, né? Um pouco sobre a caminhada, né? Eu estava ouvindo, né, a irmã e o irmão, e também cruzando um pouco com a história da minha vida, né? Eu me lembrei daquele texto do livro de Reis 19. Dizia assim: então foi-lhe dito, saia daí e fique diante do Senhor no monte. Eis que o Senhor estava passando, e um grande e forte vento fendia os montes, quebrava as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio um som de um suave sussurro. Essa saída, né, desse espaço, né, dessa caverna, desse armário, para mim, ela soou como um sussurro, muito calmo, muito assertivo dentro de mim. Essa questão de acolher aquilo que eu sou
e aí eu resgato um pouco da história, né, dessa experiência mística, ou pentecostal, o que for, aos 15 anos, é um pouco disso. Foi a minha referência, o eixo, né, de espiritualidade. A aceitação do que eu sou. Antes de ouvir a palavra mesmo, isso pode ser uma heresia, não sei, mas eu não consegui ouvir a Bíblia, mas eu ouvi aquilo que estava dentro de mim estava como verdade. E essa experiência me guiou, e foi possível daí então entender, parafraseando, o que a Bíblia realmente diz sobre o homossexualismo. E aí eu me agarro nos evangelhos, né? Nos evangelhos você não vê nada que Jesus, em nenhum aspecto, Jesus tocando no assunto, falando sobre nada disso. Maior do que Jesus é impossível, né? Se todos os apóstolos são inspirados em Jesus, e se Jesus resume toda a antiga, né, tudo que foi do passado do povo de Israel, a palavra do evangelho deveria ser a nossa referência principal. E nela me agarrei como a palavra de Deus encarnada em Jesus. A palavra de Deus é Jesus, né? É o movimento de Jesus. Então, essa força, né, de a gente sair do armário, né, de sair desses locais escuros, sombrios, e ir para a luz, e identificar Deus, não no barulho, não no fogo, mas nesse sussurro, nessa voz suave que está ali dentro da gente, é a maior referência. E às vezes a gente precisa, eu precisei também, tive um acompanhamento, né, de um psicólogo e tal, que é importante, e ao mesmo tempo encontrar comunidades, pastores, pastoras, uma igreja, uma mesa aberta para todos, isso nos dá força, né? E nos inspira. Então, a gente que é gay, os nossos pais e mães já sabem, né? Eu tenho uma família de 9 irmãos, típica família da minha época e da minha cidade, 9 irmãos. E uma das minhas irmãs diz assim: eu soube que Arthur era gay, para minha irmã mais velha. E minha irmã mais velha, muito sábia, muito. Mas o que você está espantada? Desde que ele era criança, a gente já sabia que ele era. Eu ouvi isso e achei engraçado. Pô, mas o que é isso? Então, é algo da nossa mente, né? Essa construção toda de um ideal que nem é do outro, né? Nosso mesmo, que a gente vai construindo. Então, pensar nesse tipo de testemunho, a gente dá esse testemunho, tem coisas dolorosas, né, que a gente carrega até hoje, né? Mas a gente tenta ressignificar toda essa dor, toda essa do que sofremos, e transformá-la numa energia que é a palavra de Deus sendo pronunciada, sendo feita, e trabalhando em ministérios, em pastorais, em nossas igrejas e comunidades. Eu acho que esse ponto que eu queria só ressaltar e fazer um fechamento da minha primeira fala. Tá bom, obrigado. Eu queria, rapidinho, está terminando o tempo, mas eu queria que vocês comentassem um pouquinho uma fala que eu escutei, eu vivenciei isso, e eu acho que muita gente aqui já teve essa situação, e você, Anderson, tocou nesse assunto, que é o seguinte: alguns pastores falam para o seu povo, né, para a sua igreja, que o LGBT ele pode até estar na igreja, ele pode até ser batizado, mas ele tem que seguir pelo celibato, né? Então, assim, tudo bem, você não vai mudar isso, a gente até entende, a gente sabe que o negócio aí não tem como mudar, então vamos lá, tal, mas você tem que optar pelo celibato. Eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre isso, porque isso me incomodou bastante quando eu ouvi, né? Na minha cabeça eu falei um monte de coisa para ele, e verbalmente algumas. E eu queria que vocês falassem um pouquinho como isso soa para vocês, como é que vocês entendem isso e o que vocês pensam a respeito. Bom, me ouvindo? Acho que não. Bom,
Alô? Som. Vai no meu? Vai trocando. Som. Não. Som. Toma, pega o meu. Bom, para responder essa pergunta, eu vou voltar um pouquinho lá nos primórdios da psicanálise, né? Quando a gente fala um pouquinho de Freud, de uma forma bem resumida. Bom, primeiro a gente vai falar sobre essa questão do desejo, então, né? O desejo, ele não é o que a gente escolhe, ele é algo inerente à vivência humana, né? Quando a gente pensa nessa questão do Freud, lá em 1900 e bolinha ainda, 1901, 1905, quando Freud ele começa a escrever os 3 ensaios ali sobre a sexualidade, ele vai trazer também ali naquela época, um estudo que vai dizendo sobre essa predisposição que o ser humano já tem à bissexualidade. Então, ele vai falar que, quando o indivíduo nasce, ele não tem um objeto direto de desejo, né? Então, quando a gente fala também sobre a questão da homossexualidade, ali em 1935, uma mãe escreve uma carta ao Freud, preocupada com essa questão da homossexualidade do filho, e o Freud diz para ela, acalmando, né, falando, olha, não tem nada de errado com seu filho, não é uma doença, né, não é algo que você deva se sentir envergonhado, né? Então, ele acalma essa mãe também. Então, ao longo da sexualidade, do desenvolvimento da mesma, ela não é algo fixo ou também puramente biológico. A gente vai trazer isso também como historicamente construída e moldada por normas sociais e culturais. Então, ela vai se mudando, ela vai se moldando, ela vai se caracterizando de outras formas. E a homossexualidade também é uma das expressões possíveis da sexualidade humana, né? Não única, mas uma das possíveis. Então, é muito novo até a ideia também de como eram chamados, né? O homossexualismo, né? Em 1990, a OMS começa a retirar ali, dizendo que não é uma doença. Então, toda essa questão que a gente vai discutindo sobre a questão da homossexualidade, né, que, inclusive, fui descobrir isso estudando psicologia, porque queria deixar de ser, e a gente vai pensando nesse contexto do desejo e tudo mais. O desejo sempre é muito apregoado desse lugar de pecado, de errado, de você não pode desejar, mas o que se faz, então, com esse desejo, né? Que lugar eu coloco esse desejo? E aí a gente vai trazendo também uma outra leitura, que né, como é possível vivenciar a homossexualidade e não viver a fé cristã ou outras fés, né? Então, quando a gente coloca essas duas questões ambivalentes, uma à outra, no sentido de, se você viver a homossexualidade, você não pode viver uma vida com Cristo, cai exatamente nisso que o Cláudio trouxe, né? De como eu sou homossexual, mas eu não posso viver a prática da homossexualidade. Quantas vezes eu ouvi isso também, né? Que a prática da homossexualidade que é pecado, não é você ser homossexual. Então, desde que você fique lá dentro do armário, guardadinho, sem fazer barulho, sem deixar que as pessoas percebam o seu jeito, percebam a sua fala, tá tudo bem. Então, a gente vai ouvindo isso, não só no espaço sagrado, mas durante os nossos almoços de família, porque, como o reverendo disse, né, a família já sabe. Só que, enquanto não faz barulho, enquanto está quietinho, está tudo bem. O problema é se começar a mostrar, se começar uma perna sair do armário, um braço sair do armário, né? É não saber o que vai fazer, né? Porque a gente já sabe, mas a família não sabe o que vai fazer com o desejo seu, né? E aí a gente pensando nesse contexto do desejo, talvez, né, não estou aqui para fechar, mas para abrir, né, questionamentos também, de pensar o que fazer com esse desejo, né? Porque tem essa questão do desejo ser errado, então, o que eu faço, né, com esse desejo? Ele gera culpa? Onde é que eu coloco esse desejo? E a questão aqui também, que eu queria que vocês falassem um pouquinho mais, é essa fala como saída que algumas igrejas, alguns pastores dão para o que eles chamam de problema. Olha, tudo bem, mas vai para o celibato. É uma saída bem simples para eles, né? Simples, bem, você não pratica e está tudo certo. Como é que vocês enxergam esse tipo de fala? É uma fala simplesmente porque eles não sabem o que vão fazer com isso. A grande preocupação
de nós pastores, padres, do que vai ser feito isso, né? E outra, o celibato nesse sentido é um caminho, mas não pode ser compulsório. O celibato não é algo compulsório, tem que ser. Pode ser um caminho, mas não uma obrigação. Mas o celibato é um caminho mais fácil, né, de tentar resolver. O problema é a clandestinidade nesses espaços religiosos. Então é melhor ser clandestino, pode fazer, meu filho, e você sabe o que eu estou falando, né? Essa questão de ser clandestino é um caminho ruim, porque ele também é um caminho que as lideranças religiosas usam essa fragilidade do fiel para manipular. Diz assim, cante no grupo de louvor, mas não saia do armário. Dê o seu dízimo, mas não saia do armário. Então, usa isso, essa fragilidade, e aquela ovelha fica totalmente na mão. E uma manipulação, aí é uma manipulação, claro, espiritual, mas é uma manipulação psicológica, né? Porque você detém aquela pessoa num estado de fragilidade. Então, eu acho que é um pouco por esse caminho, né, que está sendo falado. Eu ia acrescentar o seguinte, que é muito fácil dar conselhos quando você não está na situação, né? Então, você falar para um outro, mesmo quando virar para uma pessoa heterossexual e falar algo que não está na minha vivência, faça isso. Então, é uma solução, teoricamente, muito simplista, mas que, na prática, não tem viabilidade, porque você está negando a existência do outro, né? Como o reverendo Arthur mencionou, não pode ser compulsório. Se a pessoa fala assim, não, eu não quero me casar, eu quero ser celibatário, não quero me relacionar com ninguém, e se ela estiver em paz com essa decisão, então tudo bem, não tem problema nenhum, porque é uma escolha deliberada, ninguém é obrigado a se relacionar mesmo com outras pessoas. Agora, se isso for imposto, porque quem impõe é uma pessoa que não está na vivência, uma pessoa heterossexual, e é uma coisa como o reverendo Arthur mencionou, para inglês ver, porque aí você tem lá, formalmente, olha, eu tenho pessoas LGBTs na minha igreja, mas elas renunciaram a si mesmas, estão caminhando lindamente com Jesus. E daí, no ponto de vista prático, as pessoas estão nos corredores, nos arredores da vida, nos cantos escondidas, fazendo aquilo que formalmente elas disseram que não fariam. Então, é uma solução teoricamente simplista, mas que só tem lugar porque você não se coloca, e não é só empatia, né? Porque empatia é só, então me colocando no lugar do outro, não. Tem que ir além. Nós precisamos exercitar a compaixão, que é sofrer com. Porque quando você sofre com, e tudo bem que muitos pais ainda sofrem, né, e não aceitam a sexualidade dos filhos, mas quando você exerce a compaixão que ela é de Jesus, de fato, como Jesus sofreu pela viúva de Naim, que o texto fala que ele foi movido de íntima compaixão. Quando você tem essa íntima compaixão, você fala assim, não, eu não posso negar que outro exista, então eu não posso impor uma solução simplista, porque se fosse no meu lugar, eu não aceitaria isso. E é simplista até quando fala dos sonhos do LGBT, né? Porque, e o sonho de família, de constituir família, de ser pai, mãe, da adoção, ou por outros meios, mas também de constituir família, quantas vezes eu já ouvi isso, né? É só renunciar, né? Deus sabe de todas as coisas, então, se você nasceu assim, e você está na renúncia, está tudo bem, né? Mas e o meu sonho de ser mãe, o meu sonho de constituir família, né? Porque aí vem aquela também, justamente por esse desvio que vai acontecendo de todo homossexual promíscuo, né? E peraí, como assim, né? O que você quer dizer com isso? Então a gente precisa sim questionar, não aceitar essas verdades que são impostas, mas abrir isso para o diálogo de como assim, o que você quer dizer com isso? Né? Cláudio, eu só queria apontar mais uma coisa que eu tenho visto, eu não sei se nas redes sociais, mas a gente tem visto muitas histórias que têm aparecido agora de pessoas LGBTs que aceitaram essa renúncia e fazem vídeos, depoimentos, dizendo assim, olha, eu renunciei. E daí você vê outras pessoas justamente enaltecendo essa prática celibatária que a pessoa fala, não, eu escolhi Jesus. E daí isso acaba deslegitimando todo o trabalho, toda a nossa luta, porque parece, às vezes, que eu fico pensando, putz, não posso nem ficar olhando muito esses vídeos, aí senão vai acabar dando um chabu aí. Vou achar que eu estava errado, que eu estou muito abraçado na graça de Jesus. Ok, gente, obrigado. Agora a gente está aberto para perguntas. Quem tiver pergunta, por favor, tem um papelzinho, se não tem, fala aqui com o Walter. Eu recebi uma, mas dá tempo ainda de você escrever ou perguntar, trazer aqui para a gente conversar um pouquinho a respeito.
E a pergunta que chegou foi para o Arthur, reverendo Arthur, é o seguinte: como foi a reação da comunidade quando houve o casamento entre pessoas do mesmo sexo? Qual foi a reação que teve? O casamento só foi autorizado em 2018. Então, depois que a gente se reuniu, votou em assembleia, e foi autorizado. Eu cheguei a fazer o casamento, eram 2 moças em 2018, né? Da paróquia, frequentando, tudo. Então, a reação, veja, é uma reação que isso já foi preparado, a igreja foi preparada para isso, né? Já sabiam que haviam os casais, quem estava sentando, quem era companheiro de quem era o marido do outro, a esposa da outra, enfim. Então, isso já era algo já posto, né? Agora, para a gente que celebrou já é diferente. Eu acho que a pergunta é, eu como um clérigo, eu não me casei na igreja, eu tenho minha relação com o Davi de 20, já vão, nossa, 2005, quase 20 anos, né? E eu não me casei na igreja, ou seja, o casamento também não é compulsório, isso que a igreja colocou. Existe o rito, está aqui, mas isso é uma decisão do casal que está vivendo, é outra coisa da igreja. E a gente não fez, talvez case ou não, não sei, mas a gente tem papel, tem tudo, né? Vivemos juntos, estamos há tanto tempo juntos. Mas celebrar ou fazer o rito, né? Ver aquelas 2 meninas entrando, tinha uma que entrou com uma bota, né? Toda vestida de noiva, com aquela bota e tal, eu fiquei olhando assim, gente, deve dar um nó na cabeça das pessoas, os anglicanos têm batina, têm roupa de padre, aquela coisa toda. Então, deve dar um nó na cabeça das pessoas, porque vai quebrando aquelas imagens que não poderia, e vai vendo o que está acontecendo. As pessoas estão se juntando, o religioso, a questão sagrada, e o beijo sendo dado na igreja. Eu acho que isso mexe e mexe comigo, como LGBT, mexe, porque é algo que a gente nem tem dimensão desse poder que está sendo derramado nessas igrejas. Mais alguma pergunta? Alguém quer fazer pergunta? É a hora. Tá com o Walter ali. Tem, acho que, não sei se mais alguém aqui. Manda. Obrigado. Vamos lá. Eu vou ler aqui, vamos ver se eu entendi. A renúncia sexual como aceitação de pessoas LGBT na igreja não contradiz o senso comum, entre aspas, de prática sexual apenas após o casamento? Não seria uma desculpa para impedir qualquer tipo de afetividade? É isso? Acho que é. Deixa eu ver se eu entendi. Eu acho que, assim, pelo menos foi o que eu entendi aqui como ponto principal, é a aceitação com relação à prática sexual depois do casamento. Isso se aplica também aos casais homossexuais? Eu acho que deve ser por aí, se eu estiver errado. Diga lá, querido. Vocês querem falar? Quem quer falar aqui? Bom, eu acho que tem 2 pontos aí. Eu acho que o primeiro é, quando a gente fala da prática, não é só da prática sexual, mas da prática afetiva, né? Você fala da prática de amar uma outra pessoa, de você assumir, né, esse desejo, no sentido de eu amo uma mulher, né, e essa mulher me ama e nós temos um relacionamento, independente da questão sexual. Então, eu acredito que há 2 pontos, né? O primeiro é esse. Quando a gente traz essa questão da prática, é praticar a homossexualidade, mesmo que seja através de um beijo, através do sexo, através de um relacionamento, mas é quando se vai para a prática. Acho que é nesse sentido.
Uma outra pergunta aqui. Dentro de uma comunidade que legitima a identidade homoafetiva, como se dá a ética sexual? Deve-se seguir a mesma ética orientada aos heterossexuais? Olha, também que a pergunta é bem subjetiva, né? Aí a gente entra aí num debate justo filosófico de falar o que é ética, né? Mas o fato é que as pessoas também têm essa imagem, né? Eu já ouvi em muitos lugares. Não, porque a homossexualidade, ela patrocina, ela favorece a promiscuidade. E a promiscuidade, à luz da Bíblia e à luz do Evangelho, ela é condenável para todo mundo. Heterossexual, homossexual, transgênero, não importa a sua condição afetiva. Porque a promiscuidade, ela é uma ofensa a nós mesmos, como templos do Espírito Santo. É você fomentar o vazio existencial em você de não respeitar a si mesmo, em primeiro lugar. E, por conseguinte, Jesus mandou amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então, na minha percepção, claro que estou dando a minha impressão individual, mas é um ato de desamor com você mesmo, a promiscuidade. Então, sim, nessa perspectiva, entendo que a ética que é aplicável aos heterossexuais nesse contexto, ela é igualmente aplicável às pessoas LGBTs, porque nós somos templos do Espírito Santo e o cristão tem que ter uma conduta minimamente íntegra. Isso diz respeito ao uso do nosso corpo também. Alguém quer comentar? Senão vamos para a próxima. Bora. Tem uma pergunta aqui que diz o seguinte, a respeito de ter filhos. Casais homossexuais, ter filhos, o que vocês pensam a respeito? Um mar de possibilidades, né? Através de diversas formas, né? É muito conhecida a questão da adoção, mas existe hoje em outras formas também, né? Então, até recentemente, né, teve uma questão que surgiu no Instagram de 2 pais que tiveram, né, um filho ali que tinha o DNA dos 2 pais. Então, a ciência tem avançado na questão dos desdobramentos da relação do ter filho, porque aí entra-se também numa discussão do que é ter esse filho, né? Primeiro, né, se a pessoa quer, porque não é porque ela também é homossexual que ela precisa ter. Essa questão da imposição também é muito problemática, né? É casado, tem que ter filho, né? Espera aí, gente, a pessoa quer ter filho, a pessoa, né, quer viver a maternidade, porque a maternidade não é essa coisa que as pessoas pensam também de agora você tem o chip da mãe, tá, né? Não é bem assim que funciona. Então, a maternidade é uma construção. Então, né, um mar de possibilidades, eu diria. Érica, eu queria que você falasse, como psicóloga que você como é que você enxerga no futuro essas crianças? Né? Então, quando elas tiverem seus 8 anos, 12 anos, 15 anos, como é que vai ser para essas crianças falarem para os seus amiguinhos que eles têm 2 pais ou 2 mães? Como é que você enxerga isso? Porque eu acho que na pergunta também tem essa dúvida. Eu penso que a questão, quando a gente, né, ao olhar da psicanálise, claro, trazendo esse olhar novamente, a gente pensa no pai e mãe, a gente não está falando do sexo, primeiramente. Isso fica um pouco confuso, às vezes, para as pessoas. A gente está falando de uma função que precisa ser desenvolvida ali nos primeiros anos, né, e durante toda a formação do ser humano ali. Tem essas questões sociais, tem as questões familiares, tem vastas questões, né, que vão permear também essa criança, assim como qualquer uma outra, né? E o conflito, justamente por conta dessas mudanças, né, na sociedade, desse preconceito sobre como assim você tem 2 pais e 2 mães? Eu tenho 2 pais e 2 mães, né? Eu possuo alguns pacientes que, inclusive, têm, né? Mas quando a gente fala desse lugar, a gente não está falando do sexo. Precisa ter um pai, precisa ter uma mãe. A função paterna e a função materna. Então, quando a gente pensa como vai ser o desenvolvimento desse adolescente ou dessa criança, isso também acaba sendo um pouco subjetivo, porque depende de muitos fatores, depende como essa criança é introduzida também a esses assuntos. Existem pais que preferem que a criança cresça para começar a explicar, outros que já contam ali, a questão da adoção também entra, a questão de outros meios como esse se tornar um pai. Então, vai se construindo esse lugar. E como cada adolescente ou cada criança vai lidar com a questão da sexualidade dos pais,
é algo muito subjetivo, então não teria como a gente dar uma formulação. Mas depende muito do caso e depende dessa construção que é feita em volta dessa criança ou desse adolescente também. Só para pontuar uma coisa, essa questão da ética, né? Mas a gente tem que ver que ética está sendo falada aí de uma construção também heterossexual, patriarcal. Então, precisa repensar também que ética é essa que está sendo falada, né? Então, isso se encaixa exatamente no modelo, então a gente tem que pensar. E outra, na questão dos casais, né, das adoções, vários casais já fiz o casamento e trouxeram os filhos para serem batizados na igreja, os filhos já estão grandes, participando, e é todo um processo, a comunidade vai também adotando essas crianças, esses casais, né, e trazendo para perto de si. Então, é muito importante espaços assim como a Bethesda e outros, a minha comunidade também, que isso seja visto na prática, sem exposição, mas que sejam visíveis, né, no sentido que eles existem e estão aqui. Isso cria uma reformulação da comunidade, porque uma coisa é o conhecimento, a outra é ver como é que ela vai se dar no ambiente. Não tem cartilha para isso, gente, não tem cartilha, né? Isso vai ser uma subjetividade sendo trabalhada pelos pastores junto com a comunidade, com vocês. Eu queria comentar o seguinte, que eu acho que é uma preocupação muito mais dos adultos, por assim dizer, e que está recheada de preconceitos sociais, né? Porque as crianças, por exemplo, elas não vejo qualquer problema, assim. Já estive com alguns casais que adotaram, e eu não vejo essa preocupação entre as crianças, algum tipo de constrangimento. Não, eu acho que isso passa muito longe delas. Então, é um problema muito mais social, por essa razão é importante normalizar, estar inserido nos ambientes, para que as pessoas vejam, está tudo bem, não tem nada de errado, enfim, coisa nesse sentido. Vamos aqui para as duas últimas, e a gente já vai encerrar. A penúltima, então. É possível nomear a não aceitação de pessoas LGBT como uma violência e como negação do direito à fé e à espiritualidade? Vou repetir. É possível nomear a não aceitação de pessoas LGBT como uma violência e como negação do direito à fé e à espiritualidade? Não só é possível, como de fato é, né? Disse Jesus, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, em plenitude. Negar a existência do outro, de professar a fé por conta de quem ele é, eu não tenho dúvida, a resposta não seria tão simplista assim, mas de maneira mais objetiva, sim, é uma violência, por essa razão, porque Jesus conferiu e confere dignidade a todas as pessoas. No seu ministério, a quem mais ele deu atenção? Aos mais vulneráveis do seu tempo. E quem são os vulneráveis do tempo de hoje? Quem que a sociedade mais ataca hoje? Claro, há vários grupos, né? Não são apenas os LGBTs. Mas a gente sabe que a igreja, do ponto de vista institucional, tem uma preocupação o tempo todo com isso. Toda a pauta vira um problema, eles colocam essa situação lá, não está vendo? Virou moda. Eu não sei o que agora. Tem que renunciar. Deus vai pesar a mão. Então, o tempo todo, assim, é uma negação, porque coloca a gente num sistema de falar assim, olha, a minha existência é um erro. Deus errou, não era para eu ter nascido. Então, só para nascer nesses termos que eu nasci, não era para eu ter nascido. Então, é uma violência gravíssima. E vamos para a última. O que vocês acham do futuro dos direitos LGBT no Brasil? A pessoa que escreveu diz assim: eu sinto medo, às vezes, do que pode acontecer, ainda pelo avanço do fundamentalismo. A questão do fundamentalismo veio para ficar. O fundamentalismo ele está presente nas comunidades. Quem senta nos bancos de nossas igrejas, eles não são extraterrestres, não são pessoas que estão na sociedade e que votam, que participam da vida, pagam imposto, participam da vida política e tal. Então, esse humor pode mudar. O que a igreja um dia conquistou com a questão do casamento igualitário, LGBT, hoje, pode no futuro isso ser alterado. Porque quem senta nos bancos da igreja são essas pessoas que estão na sociedade. Então, é importante pensar
que esse tipo de ação que é feita pela Bethesda em outros espaços religiosos é importante, porque isso não é militância, mas é um espaço de fraternidade e de comunhão nesses assuntos. É preciso caminhar juntos, né? Há muita gente que vai ter esse mesmo pensamento como você, que se sentiam acusados em relação às suas mentes, e isso está presente. E outra, há uma parcela da juventude, isso eu tenho notado nas redes sociais, quando eu posto qualquer coisa envolvendo esse assunto, há uma parcela, talvez parece que é de 18 a 30 anos, que é extremamente reacionária, né? Não é ser conservador, sempre faço essa distinção. Uma coisa é ser conservador, o outro é ser reacionário. O reacionário não quer a sua existência, o reacionário nega a sua existência, ataca a sua existência, quer destruir e até matar, na questão da violência mesmo. Então, não se esqueçam disso. O conservador não é uma pessoa perigosa, eu vejo perigoso a questão essa ideologia, aí eu vou entrar no tempo, o reacionarismo dentro das igrejas e dos espaços de fé e da política. Isso sim, isso é um problema. O conservador é um aliado, só que vai olhar para vocês assim, pobre coitado, ainda precisa ter muita luz e tal, mas jamais o conservador vai querer tirar a sua vida, ou ele vai colocar a sua ideia, mas não nesse espaço de excluir. E também pensando nisso no lugar de abrir, né, mais lugares e mais locais onde as pautas, não só do LGBT, mas da diversidade podem ser discutidas, né, e se preocupar menos com esse fechar esse saber, mas, né, como propõe o Lacan ali, né, de abrir para discussão, para que isso possa ser, né, questionado, perguntado, dirigido de uma outra forma, olhado de um outro lugar. E aí, até escrevi uma frase aqui para finalizar, que é: Deus é amor. E onde há amor, há possibilidade de vida, de desejo e de encontro com a verdade de si. Não se esqueçam disso. Muito bem. Eu ia pedir... Obrigado. Eu ia pedir para vocês justamente darem uma mini mensagem no finalzinho, cada um de vocês. Você já deu. E então eu queria que o Anderson e o reverendo Arthur também dessem uma palavrinha de menos de um minuto, um recado para todos nós aqui. Anderson. Bom, primeiro eu não posso deixar de agradecer a minha casa, a Igreja Bethesda. Quero parabenizar os pastores por essa iniciativa, que a igreja tem feito muita coisa, mas que a gente continue tendo esses espaços, essas oportunidades, e dizer para as pessoas que estão aqui participando que, em primeiro lugar, se você é LGBT, saiba que você é amado de Deus. Você não é rejeitado, você não é excluído, você não é aberração, você é amado de Deus. E você que não é LGBT, que está aqui conosco, continue lutando por nós. Porque, no meu caso, por exemplo, eu fui acolhido por pessoas heterossexuais que me acolheram e que falaram, está tudo bem. Então, o seu papel como heterossexual, como pessoa que não integra a comunidade LGBT, é muito necessário e muito importante para que outras pessoas possam existir. Então, continue. Obrigado, Anderson. Arthur, por favor. É só um ponto na reflexão, eu vou falar ainda mais, mas só para fechar, pensar nessa questão da igreja também como aliado dos movimentos sociais. Eu acho que os movimentos sociais ignoram a espiritualidade dos seus LGBTs. Muitos movimentos ainda persistem, veem o espaço religioso ainda, claro, é óbvio, né? Por quê? Mas essa aliança eu acho que deve ser aprofundada, a gente não deve ter medo, nem a igreja dos movimentos, nem os movimentos deveriam ter medo dos espaços religiosos ou dessas subjetividades da fé. Fechando, muito obrigado pelo espaço e obrigado por partilhar também esses testemunhos de vida, de fé e de história nesse lugar de fé e de amor. Obrigado. Obrigado, gente.